Queridos irmãos e amados ouvintes, hoje vamos estar lendo aqui ainda em 2 Pedro, isso mesmo, assim como nós encerramos, né? Também é uma alegria, Joel, até não contei, hoje está fazendo o programa de número 150, Dirceu. Então, 150 horas aí nós transmitindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, né? Amém. Então, querido ouvinte, ainda em 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Então, você pega a sua Bíblia e nos acompanha. Assim diz a palavra do nosso Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pai Santo, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Sabemos que ela está aberta e ela como uma espada que penetra o coração e a alma daquele que escuta, ó Pai. Que a Tua palavra chegue, ó Deus, cortando aquele que precisa ser orientado e disciplinado pela Tua palavra, e aquele que possa estar dando fruto segundo a Tua palavra, Deus. Sabemos que ela é poderosa por si só. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e querido ouvinte, a palavra diz que, visto como pelo divino poder, então é pelo divino poder que estamos aqui. É pelo divino poder que temos o equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano, como a palavra nos diz. Então, meu querido amigo, nós aprendemos através desta epístola, e hoje nós encerramos a leitura dela, que ela é uma verdade fiel em face da falsidade. Então a palavra é fiel em face da falsidade. Então ela vem combatendo falsos mestres. Então ela tem um início como uma declaração franca na verdade de Deus. E ela está alicerçada tanto na palavra profética, como na palavra testemunhada. E isso nós vemos no versículo 19. Então a palavra é alicerçada na palavra profética e na palavra testemunhada. Agora nós vemos aqui no versículo 3, que Deus doa todas as coisas e as circunstâncias para nós, para nos conduzir a vida de santidade. Então Deus, o que ele diz ali? Ó, pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, todas as coisas e as circunstâncias são doadas pelo poder divino. Deus oferece as preciosas e grandes promessas para quê? Para nos animar. Deus nos convida a ser coparticipante da sua natureza e também Ele nos liberta da corrupção. E como isso acontece? Isso acontece através do novo nascimento em Cristo. Podemos ver lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, João 3, versículo 3, importa-vos nascer de novo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 8. Então, nós devemos o quê? Ser coparticipante
da sua natureza. Porque tínhamos uma velha natureza, agora temos uma nova natureza através de Cristo. Então esta epístola, Pedro está falando para aqueles que são convertidos. Ele diz: sou servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, somos coparticipantes através da natureza de Cristo. Também vemos agora que a necessidade, ou seja, ela é necessária, a diligência do crente. O crente deve ser diligente no caminhar. E este caminhar, muitas vezes, segue para um obstáculo. E um obstáculo como uma escada. E uma escada da virtude. Então, nessa escada, é preciso uma diligência necessária do crente ao subir esta escada com a virtude que Deus dá para nós. Então, o que é isso? Isto é um crescimento, como diz lá no versículo 18 do capítulo 3, que a Joelma leu, o último versículo dessa epístola. Ela diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então é algo que vai subindo, crescendo. Agora, quais são os passos dessas virtudes? Quais são os passos que devemos dar nesses degraus da nossa caminhada cristã? Vamos ver o primeiro, é a fé pessoal. Fé pessoal em quem? Em Jesus Cristo. Efésios 2:8, versículo 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o primeiro passo que você tem, e o primeiro passo que você tem que dar, é a fé pessoal no Salvador Jesus Cristo. É confiar em Cristo, é se entregar a Cristo, é crer em Cristo, crer somente. Este é o primeiro passo, este é o primeiro degrau. Segundo, a virtude. Como nós lemos ali, ó, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. E agora, virtude com a virtude. Isto significa o quê? A bondade moral. Se nós olharmos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós vamos olhar que esta virtude é uma bondade moral. E o que é a bondade moral? É o fruto do Espírito. Não são frutos. Ali está no singular. É o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Os irmãos lembram? Então, se o irmão não lembra, vá lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Então, esta é a virtude, a bondade moral. Aí o texto aqui em 1 Pedro continua assim, versículo 5. Então, a vossa fé em virtude, com virtude. O conhecimento, com o conhecimento. Então, a palavra-chave de toda esta epístola de Pedro, a palavra-chave é o quê? É o conhecimento. Não sei se você já fez esta leitura, mas você reparou que o conhecimento aparece 6 vezes nessa epístola? Aparece no capítulo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8. Todos vai dizer o conhecimento. No capítulo 2, versículo 20, ele diz também, versículo 20: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo final da epístola, versículo 18, diz: crescei na graça e no conhecimento. Então a palavra-chave de toda a epístola é o conhecimento.
que corresponde o quê? Corresponde à fé que Paulo diz em todas as suas epístolas. Então, nos escritos de Paulo, muitas vezes o conhecimento está se referindo à fé. E como eu disse, a fé em quem? No Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, é fé num santo de madeira? Não. A fé é no seu pastor? Não. A fé em um homem? Não. A fé na sua denominação? Também não. A fé exclusivamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz, em pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então é este o conhecimento. Então temos fé pessoal, temos a virtude, temos o conhecimento. Então, este conhecimento que a epístola traz, não é um conhecimento intelectual. Não é assim, queridos irmãos? Quantas pessoas bem instruídas intelectualmente, Dirceu, que têm várias faculdades, que vêm conversar conosco, nós nos sentimos até envergonhados para conversar de tão culto, sábio, né, Dirceu? Ó, Joelma falou culto, Dirceu falou sábio. E assim vocês podem elencar tantos outros adjetivos para essas pessoas. Mas não é esse intelectual que a epístola está dizendo. A epístola está falando um conhecimento experimental. Por quê? Porque experimenta aquele que tem fé pessoal. Então não é algo intelectual. É aquele que tem virtude. É aquele que tem conhecimento. E este conhecimento experimental é aquele que transforma, é aquele que exerce esse conhecimento na prática de uma vida cristã. E não aquilo que nós podemos aprender intelectualmente. Então, fé pessoal, virtude, conhecimento. Qual é o quarto degrau que nós devemos ter agora para prosseguir nesta escada? Lembra que eu falei que é a escada da virtude? E é o crescimento do cristão? Agora é o domínio próprio. O texto diz assim, ó: conhecimento com conhecimento, o domínio próprio com domínio próprio. Versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Nós lemos no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O que faltou? Mansidão. Que mais? Domínio próprio. Então, o domínio próprio você vai encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Você já tem esse domínio próprio? Você já está sendo manso e humilde de coração? Isso é difícil. Como é difícil nós dominar a nós mesmos. Muitas vezes queremos dominar a vida do nosso irmão, a vida do nosso familiar, queremos dominar a nossa igreja, mas não temos o domínio próprio, e este é o mais difícil. Mas devemos ter mansidão. Aí a palavra diz lá em Gálatas: e contra estas coisas não há lei. Então nós devemos exercer domínio próprio. Então é o autocontrole. Devemos ter autocontrole. Atitude e conduta de uma pessoa que faz o quê? Que teme a Deus. Este é o temor verdadeiro. Uma pessoa que domina a si próprio, esta pessoa teme verdadeiramente a Deus. Agora, para nós dar outro passo, é a perseverança. O texto diz: aquele que tem domínio próprio com domínio próprio. A perseverança com a perseverança. Então, perseverança significa seguir a Cristo, mesmo que custe a vida. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. É isso que o texto diz. Mas, irmão Enerson, você não crê que uma vez salvo, salvo para sempre? Claro que eu creio. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem me separará do amor de Cristo? Ninguém. O texto diz. Eu creio. Agora, você lê um versículo que diz que devemos perseverar até o fim para ser salvo?
a salvação não é sobre a nossa perseverança, mas a nossa salvação era aquilo que Cristo fez. Mas agora, porque nós somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue, isso nos remete, querido irmão, a perseverar até o fim. É isso que um cristão deve fazer. Continuar perseverando, continuar buscando, continuar fazendo boas obras. Não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó. 2 de Pedro 2, 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás e apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. O que o texto está dizendo? Ora, querido irmão, se você não prosseguir, depois de uma vez você ter conhecido a mensagem, você ter feito uma profissão de fé no Salvador Jesus Cristo, o texto diz, melhor se você nunca tivesse conhecido o caminho da justiça e agora você está apostatando da fé. É diferente. Então, conhecer a verdade sem prosseguir nela é pior do que não conhecê-la. Assim como Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Leia aí na sua Bíblia, tome nota. Mateus 11, versículo 20 ao 24, onde Jesus fala para Tiro e Sidom, se vocês tivessem ouvido os milagres que tivessem feito, a condenação seria menos para vocês, mas como vocês conhecem agora, muito mais juízo trará sobre vós. Então é isso que o texto está dizendo. Então nesta caminhada temos a fé pessoal, temos a virtude, temos o conhecimento, temos o domínio próprio, devemos andar em perseverança. E agora o texto diz no versículo 7 de 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, a piedade. Veja bem, se você anda em domínio próprio, se você segue a perseverança remete à piedade. E a piedade o que é? Piedade, meus irmãos, é a semelhança com Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, verso 5 e verso 11, diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo o que? A piedade. Aí o texto prossegue no versículo 4. Ó, se ninguém concorda com o ensino de Jesus Cristo segundo a piedade, o que ele é? Ele é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem o que? Inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. É isso que o texto está dizendo, não é o que o irmão Emerson está falando. Mas o texto diz, aquele que tem inveja, aquele que usa de provocações e difamações, isto são suspeitas malignas. Então, quantas pessoas têm distorcido? Porque eles não aceitam a verdade, meus irmãos. Quando nós nos confrontamos, você chega e fala, ó irmão, a palavra diz isso e isso. Ele fala, não, a minha igreja é desse jeito. Mas não é o que a tua igreja diz, é o que a palavra diz. Então, eles estão o quê? Estão discordando das palavras de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão causando o quê? Contendas. Palavras que criam provocações e invejas. Por quê? Porque eles não aceitam, eles têm inveja da palavra fiel e verdadeira de Cristo. Eles preferem glória de homens do que a glória de Deus. Você os confronta na verdade, você fala da verdade para eles, eles falam, não, mas a minha igreja diz isso, a minha seita diz isso, o fulano de tal diz isso. Estão deixando a palavra, a doutrina de lado e sendo arrastado por vento de doutrina, falsos ensinamentos. Então a piedade significa semelhança com Deus. E essa semelhança parte do que, meu irmão? Olhar para a palavra e nós olharmos para aquilo que Jesus diz
para que os profetas, para que os santos apóstolos disseram através da palavra de Deus, e nós nos assemelharmos àquilo que Deus diz e não aquilo que nós dizemos. Então isto é piedade. Então piedade significa, como diz no versículo 11 de Timóteo: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor e o que mais? A constância e a mansidão. É isso que o texto diz. E ainda, meus queridos, o texto prossegue. Depois da piedade, vem a fraternidade, um amor fraterno. Então isto é a comunhão e a amizade com quem? Com todos os crentes. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, vai dizer. Capítulo 1, versículo 22, diz assim, 1 Pedro: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o que? O amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você já tem este amor fraterno pelo seu irmão? Você tem amor fraterno por aqueles que estão perdidos sem o conhecimento da palavra? Agora, querido irmão, se nós olharmos com um olhar mais crítico, nós veremos que não é a realidade, infelizmente, das nossas igrejas. Por mais duro que seja isso para mim falar, é uma realidade. Temos visto o que? Irmãos contra irmãos. Eu nunca vi um exército atirando contra o outro. Agora os cristãos têm atirado uns nos outros. Irmãos, nós temos nossas diferenças. Nós, da Igreja de Confissão da Fé, somos uma igreja tradicional. Cremos, de uma forma, cremos na palavra de Deus, mas os pontos fundamentais da nossa doutrina é o que? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Cremos na doutrina do Espírito Santo. Cremos que somente através de Cristo, assim como os nossos irmãos pentecostais, que crê da mesma forma. Agora, aquilo que é secundário não pode ser alvo de guerra para nós. Infelizmente, quando o irmão senta do teu lado, aquele irmão que não te agrada, você vira inimigo do irmão. O que é isso? Gálatas vai dizer que temos irmãos canibais. É verdade. Já ouviu? Você conhece o irmão canibal? Gálatas 5, versículo 15, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais destruídos? Irmãos, o texto está dizendo: teja amor fraternal, não mordei um ao outro. Não sejamos canibais, mas oremos pelos nossos irmãos. Pregamos a palavra do Senhor, orientamos o nosso irmão. Se o irmão está seguindo algum costume que não provém da palavra de Deus, cabe a nós, como os irmãos, orienta outros irmãos a se voltarem para a palavra de Deus. Então é isso que devemos fazer. Mas louvado seja Deus que pela graça do Senhor, a instrução que vem de Deus, nós podemos ter santidade no amor, purificando a nossa alma pela vossa obediência e tendo este amor não fingido, com o coração amando uns aos outros. Então isto é o amor fraterno. E por último, irmãos, temos o amor. O último degrau é o amor. Então, o fim e o auge do crescimento espiritual de todo cristão é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, vai dizer: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Então veja bem, o amor é a raiz que produz a fé e a esperança. Não é a guerra, não é devorar uns aos outros, mas é a esperança, é a perseverança. E o amor é a raiz que produz tudo isso. Sim, meus caros ouvintes, como diz no versículo 8 ali,
de 1 Pedro. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós, ouvindo a palavra, que nós andemos em santidade, e isto é um processo, é um contraste com a justificação que Cristo providenciou por nós. Essa justificação que nos garante uma posição perfeita em Cristo. Então devemos o quê? Estar ativos e não inativos. Estarmos produzindo frutos e não sermos infrutuosos, mas crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?